Bom, pessoal, vou começar a aula. Na aula de hoje, a gente vinha falando sobre os tipos de controlador, né? Falamos de 3 tipos de controlador. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Falamos do controle proporcional, do controle derivativo e do controle integral. Basicamente, o que acontecia com cada um deles é que é a ação que eu vou fazer sobre o erro que eu tenho, né? Então, no caso do controle proporcional, eu vou pegar o erro e multiplicar ele por uma constante, e esse vai ser meu sinal de controle, né? No caso do controle, vejamos aqui, né? Aqui, ó, então, o erro no meu diagrama, ele é multiplicado por uma constante Kc, e esse é o sinal de controle que vai entrar a manipular a planta. Então, nesse caso ali, ó, você vê que o Laplace dele é simplesmente uma constante, né? Sinal de controle é a saída, o erro é a entrada. Esse aí é o bloco do controlador, o bloco do controlador. Então, nesse bloco do controlador, a função de transferência simplesmente é Kc, a constante. No caso do controle do controlador integral, o que eu vou fazer é integrar o erro. Então, nesse caso, olha aqui, ó, vai ter sempre aquela parcela correspondente ao sinal de controle de regime permanente, e aí eu vou acrescentar a integral do erro, que está passando no tempo, e dividir ela por um tau i, que é o tempo de integração. Esse tempo de integração, você escolhe ele para saber, é meio que dizer quanto que é o peso dessa ação de controle, né? Então, no caso do Kc, o próprio Kc é o número que você define para definir como o peso da ação de controle, e no caso do integral é o tau i. No caso do controlador integral, o Laplace dele vai ficar desta forma aqui. Vocês percebem ali no caso do controlador integral, ele é acrescentado aqui, ó, essa parte aqui seria a parte proporcional. Na realidade, esse aqui é um controlador PI, tá certo? Ou seja, já combinei o proporcional com o integral. Tenho essa parte aí que é proporcional, e a parte integral seria esta outra aqui. Esta aqui seria a minha parte integral do controlador. Então, eu estou combinando aí controlador integral e controlador proporcional. Muito bem. Se você reorganiza, né, se você faz o Laplace disso aí, lembrem que o Laplace da integral é simplesmente dividir por S. Então, eu teria aí essa expressão Kc fator de 1 mais 1 sobre tau IS. Ou, se você manipula ali, então, Kc fator de tau IS mais 1 sobre tau IS. O que acontece, então, no caso do erro, no controlador integral, no caso em que você tenha um degrau, tá certo? Na referência, né? O mesmo exercício que a gente fez antes, né? A gente analisou o que acontecia com o erro quando você tinha um degrau na referência. Então, vimos que no caso do controlador proporcional, ele, no regime permanente, ele não conseguiria resolver o erro completamente, não conseguiria levar o erro a zero. Sempre ia ficar ali uma banda, um offset, que seria um erro constante. O que acontece no caso do controlador integral? Esse controlador integral ele vai ficar trabalhando em função do erro até que o erro seja zero. Ele vai trabalhar até que esse erro seja zero. Qual vai ser a diferença ali na conta? Que vai aparecer um S dividindo, tá certo? Então aqui, ó, vocês veem que no caso do controlador integral, o que é a integral do erro? É a área debaixo da curva do erro. Então você tem aí essa curva, você percebe ali no caso de você ter
um erro, o controlador integral vai ser, o trabalho dele, a contribuição dele vai ser proporcional à história desse erro. Então, ele vai ser, no caso ali, ó, a parte verde, né, no tempo T1, tá certo? Depois ele vai começar a subtrair a área azul, depois vai somar a área verde e assim por diante, né, até que o erro vá desaparecendo. Ok, falamos também do controle integral, que ele tinha esse problema de que ele era muito oscilante, e que para resolver isso, então, tínhamos o controle derivativo. Falamos que o controle derivativo, ele contribuía, então, aqui, ó, com um tal D, agora a constante que eu vou aplicar ali é o tal D, é o parâmetro que eu posso mexer, e vezes a derivada do erro. Ok. Veja lá, né? No caso do controle derivativo, tá certo? Como ele está derivando o erro, é importante perceber que se você tem um erro, só que ele é constante, a parcela derivativa não vai contribuir em nada, ela vai ficar quieta, porque ela só funciona com a derivada do erro. Isso é um problema, né? Porque que eu tenha um erro constante não significa que eu não tenha erro. Então, o erro existe, só que se ele não varia, então a parcela derivativa não vai fazer absolutamente nada. Então, por isso que você tem que usar a parcela derivativa em geral junto com a parcela proporcional, né? Então, seria um controlador PD, né? Tivemos antes o controlador PI combinado, agora este é o controlador PD. E aqui, então, nesse caso, você combina ali, ó, parte proporcional do controle, tá certo? E parte derivativa do controle seria esta em verde aqui, ó. Parte derivativa. Lembrem que em Laplace, para derivar, é somente multiplicar por S. Ok, como falamos também já, essa parte derivativa que ela vai fazer é prever para onde que o erro está indo, né? Você tá medindo a derivada da curva, então você está assumindo para onde ele vai, né? Se você está, se você tem uma curva de erro assim, então você tem que a derivada, opa, você tem uma curva de erro assim, ó, subindo no tempo, erro, você pode, pela derivada nesse ponto, assumir para onde que o erro vai tender na sequência, no tempo seguinte. Tá certo? Então, você faz aqui a tua derivada e assume, olha, o erro aí onde eu estou, nesse ponto, ele tem um determinado valor, mas além disso, ele tende a continuar aumentando. Então, essa é a função da parcela derivativa, sabe? É para onde você está tendendo. Como a parcela derivativa funciona com a derivada da função, ela tem um problema se o sinal é muito ruidoso, como se vê ali, ó. Se você tem um sinal muito ruidoso, o que acontece? O sinal fica subindo e descendo, né, rapidamente. Porém, o que vai acontecer com a derivada? Quando o sinal está subindo, a derivada vai ser positiva. Só que quando o sinal está descendo, a derivada vai ser negativa. E se ele faz isso aí muito rapidamente, então o teu controle derivativo vai ficar uma bagunça, porque ele vai ficar trocando de sinal a cada instante, né? Muito rapidamente, vai ser então um controle ruim. Caso isso aí aconteça, é bom então você usar um filtro para eliminar altas frequências. Um filtro que elimina altas frequências, a gente chama ele de um filtro passa-baixas, certo? Então, você primeiro filtra o teu sinal e depois você aplica então o controle derivativo para não ter esse problema aí de muita variação no sinal do derivativo e deixar a derivada muito variável de sinal. Ok, você pode combinar, falamos também os três controles, seria aqui então o controle P e D. No caso do controle P e D, você tem então uma parcela que tem a ver com o controle proporcional, você vai ter uma parcela que tem a ver com o controle integral e você vai ter uma parcela que tem a ver com o controle derivativo que está aqui. Né? Cada parcela dessa então vai contribuir, lembra, o valor do controle do ganho proporcional ele atua
em função de quanto é o valor do erro naquele instante, a parcela integral em quanto que foi o valor do erro historicamente, ou seja, daí para trás, e finalmente a derivativa ela trabalha em função do quanto que será o valor do erro no futuro. Se você faz o Laplace disso aí, então temos esta aqui seria a função de transferência. Função de transferência do meu controlador PID. Lembra, esse daí, onde que vai essa função de transferência? Ó, sinal de controle de desvio e o erro. Então, lembrem lá, no meu diagrama de controle eu tinha a planta, o sensor, tá certo? Eu media e calculava aqui o erro de acordo com o que eu queria, e o que eu estou definindo aqui é isto, né? É o controlador. Este controlador aqui é o que vai aqui. Ele vai entrar com o erro e vai sair com o sinal de controle P. P'. Ok. Essa mesma expressão você pode representar ela de forma serial. Você pode pegar esses blocos ali, essa conta ali, e manipular ela e representar ela como o produto de três expressões aqui, ó, do KC, desta outro parêntese e deste outro parêntese. Então, esse bloco ali, que entra o erro e sai o P', que é o sinal de controle, que é o bloco que eu acabei de mostrar ali em cima, ele pode ser então dividido em três blocos em série. Tá certo? Então, o primeiro bloco seria este KC aqui. Este aqui é o primeiro bloco. Este segundo parêntese seria o segundo bloco. E esse terceiro parêntese seria o terceiro bloco. Tá certo? No caso anterior, da equação anterior, que está ali no quadro amarelo, aquela seria a versão paralela do sistema, né? Como seria a versão paralela do sistema, então? Neste caso, eu teria... Deixa eu ver aqui um espaço para poder escrever. O meu erro entrando e o sinal P de desvio saindo. O que teria então na metade? Aqui no caso do paralelo, eu teria então o KC, que multiplica uma soma, né? Então eu vou colocar aqui os três blocos e no final das contas eu vou somar todos eles. Quem seriam esses três blocos neste caso? Neste caso aqui seria, este aqui seria o meu primeiro bloco, este aqui seria o meu segundo bloco e este tal DS seria o meu terceiro bloco. Então, eles estão somados e a soma deles é multiplicada por KC. Então, o que está acontecendo aqui, né? Este aqui seria, só vou trocar de cor aqui, o meu primeiro bloco, este aqui o meu segundo bloco e este aqui o meu terceiro bloco. É a mesma coisa, tá? Entra o erro, sai o sinal de controle, só que na primeira forma aí do bloco amarelo que eu acabei de fazer, ele é um sistema em paralelo, e no segundo, que é a versão serial, então eu teria uns blocos em série. Beleza, aqui é uma questão importante. Olha, a parcela tal D sobre S, que é a parcela do controle derivativo, ela não é possível fisicamente. Lembram que para ser possível fisicamente, você tem que ter no denominador, pelo menos ele ser de ordem, né, maior. Ele, aqui, ó, no caso aqui, o numerador é de ordem maior que o denominador. Então, o que acontece? O que é feito? Em vez de usar tal D sobre tal ds sobre 1, o que se usa é tal ds sobre alfa tal ds mais 1. Vocês perceberam aqui, ó? Foi acrescentado este valor aqui. Sim, se você faz esse alfa tal ds, este aqui, muito pequeno,
quase igual a zero, você vai ter o original, que era o tal ds mais 1. Então, o que se faz? Só que agora já aparece um S no denominador, então eu já tenho pelo menos S embaixo e em cima. Então, essa versão comercial, para ele poder ser fisicamente realizável, se utiliza com valores pequenos de alfa. Olha aqui, valores de alfa entre 0,05 e 0,2. Isso daí é para quê? Para que o sistema, a parcela derivativa, seja fisicamente realizável. Então, se não é feito isso, o que acontece aqui, ó, é que eu tenho um S no numerador e não tenho no denominador, então ela é fisicamente, não é possível ser realizada. Então a gente pode observar que cada parcela dessas aí, ela vai então contribuir de uma forma, tá certo? Então você tem um sistema, por exemplo, aí desse desenho ali, o sistema sem controle. Se você aplica um controlador proporcional, você vai ter um erro. Imagina aqui que no caso eu desejo que o valor desejado é o zero, tá? Esse aqui é o valor desejado. Esse aqui é o set point. Então, sem controle ele vai embora, com controle proporcional somente ele vai manter um erro aqui, ó, sempre vai ter um erro, que seria no caso este aqui. Se eu acrescento ao proporcional um integral, ele vai começar a tender para zero, só que vai ter uma oscilação grande. E finalmente, se eu aplico o PID, ele vai tender para zero com uma oscilação pequena. De acordo? Ok. Eu dou aqui. Muito bem. Então, ok, isso aqui. Então, esta questão aqui, ó, o que acontece? Então, nós temos agora um controlador, de acordo se a gente usa um PID, onde eu tenho então que definir quais são os valores de Kc, tau i e tau d, tá certo? E essa parte é o que a gente chama da sintonização do controlador. Então, nós vamos usar um controlador PID para regular, para controlar uma determinada planta, para que o valor de set point seja alcançado, sim, apesar de que hajam perturbações ou apesar de que o usuário mude o set point. Ele estava com o set point em 10, de repente ele disse, eu não quero mais 10, quero 20. Então, a gente precisa que o nosso controle leve o valor, a variável de controle, a variável de saída, para o valor desejado, para o set point, assim seja que ocorram perturbações ou que o usuário troque o valor do set point. Então, para isso aí, a gente tem que sintonizar o controlador, ou seja, escolher os valores de Kc, tau i e tau d que levem a saída para o valor desejado da melhor forma possível, tá certo? Isso a gente vai ver mais adiante, essa questão da sintonização. Ok. Agora, isso aqui é referente ao capítulo 8, a gente vai passar então agora ao capítulo 11, tá? Porque o capítulo 9 e o capítulo 10, eles estão falando sobre instrumentação, mas antes eu queria só passar aqui pelo livro, que isso foi o que a gente estava conversando até agora, né? Aqui no livro ele mostra, aqui ó, esse daqui seria o meu controlador em paralelo, tá vendo lá, ó, entra o erro, tem uma soma, você pode trocar, né, a multiplicação, ela é comutativa, então se esse cacete está na frente ou se ele está atrás, dá na mesma, né? Simplesmente eu estou multiplicando. Então eu tenho ali a parcela proporcional, a parcela integrativa e a parcela derivativa em paralelo. Então eu pego o erro, multiplico por todas elas e somo os resultados, e o resultado de tudo isso multiplico pelo Kc, tá certo? Ou na forma serial, então, o que eu tenho é esta representação aqui do meu PID. De acordo? Aqui a questão que nós acabamos de dizer sobre a questão de que o sistema derivativo não é realizável, então é acrescentado aquele alfa ali, para que eu tenha um S também no denominador, só que é alfa de valores bem pequenos, de tal forma que o erro introduzido ali seja mínimo.
Ok? Isso então é com relativo ao capítulo de número 8. O capítulo de número 8 a gente vai deixar até aí, então, né? Até a seção 8.2. Não vamos entrar aqui na seção 8.3. Ok, na sequência, então, a gente vai para o capítulo de número 11, porque o capítulo 9 e 10 tem a ver com instrumentação, tá certo? Isso aí a gente já tem mais ou menos uma ideia. Vamos então para o capítulo de número 11, que é onde vamos aí fechando todo o nosso conhecimento para colocar tudo em um sistema de controle só, né? Tudo que é a planta, tudo que é o instrumento, vamos levando isso aí para um sistema só. Essa é a página 183. Temos aí o capítulo 11, então, né? Comportamento dinâmico e estabilidade de sistemas de controle de malha fechada. Isso que a gente vai analisar, então, como é que o sistema de controle de malha fechada, que a gente já viu, né, que vamos fechar o sistema com a variável controlada, encontrar um erro em função do set point da variável controlada naquele momento, aplicando um controlador, já vimos alguns tipos de controlador, e vamos ver, analisar então como que o sistema completo vai se comportar, de acordo? Ok. A gente está trabalhando tudo isso aqui com diagramas de blocos, né? Já sabemos de certa forma como que funcionam os diagramas de blocos. Eles são em Laplace. Eu tenho funções de transferência em cada um dos blocos. O bloco tem sempre uma entrada e uma saída, tá? Então a entrada entra multiplicando aquele bloco e a saída, né, o produto da entrada no bloco vezes a função de transferência que está dentro do bloco, tá certo? Então nós vamos analisar este exemplinho aqui com um certo detalhe, que é o figura 11.1. Então, o que nós temos aí na figura 11.1? Nós temos um tanque que tem um determinado líquido com uma concentração mássica entrando pelo ducto 1, tem uma vazão 1 e uma concentração 1, tem um outro ducto com uma concentração 2 e uma vazão 2. Esse segundo ducto ele tem uma válvula que regula a sua vazão. Aparece ali uma válvula pneumática, né? Porque eu tenho aqui esses dois risquinhos. Então é uma válvula pneumática, só que essa válvula pneumática recebeu um sinal elétrico. Certo? Seria este vermelho aqui. Recebeu um sinal elétrico que veio do controlador, tá? Do analyzer controller ali, né? Do controlador que mede, do controlador que trabalha com concentração. Então, eu tenho um instrumento ali que é o AT ali, o transmissor. Eu tenho um instrumento que está medindo a concentração X, né? Concentração X medida tem ali a XM, né? É a concentração X dentro do tanque. Eu vou ter então um valor de set point, que é o valor que eu quero para a concentração X dentro do tanque. O que vai acontecer dentro daquele AC ali? Aquele AC nada mais é que o meu controlador, né? Ou seja, ele vai receber a medida, vai receber o desejado, o set point, vai fazer uma conta ali, se ele é proporcional, se ele é integral, se ele é PI, PD, PID, enfim, e vai gerar então um sinal de controle P, que é o que está saindo ali em vermelho. Neste caso, esse sinal de controle P, ele é elétrico, ele é uma corrente, tá certo? Então, o que está saindo ali em P é uma variável de corrente elétrica. E a válvula que ele tem é a válvula que vai abrir ou fechar, né? A variável W2 ali, ela é uma válvula pneumática. Então, o que vai acontecer? Essa válvula pneumática ela recebe uma pressão de ar para fechar ou para abrir.
só que o sinal de controle é uma corrente. Então, esse IP que está aparecendo ali é um transdutor, né? Este IP que está aparecendo aqui, ó, ele vai transformar a corrente em pressão. Então, chegam ali, sei lá, 1 ampere, 2 amperes e vai ser transformado em 5 bar, 10 bar para levar para a válvula. Então, a válvula vai abrir ou fechar e vai deixar passar mais ou menos W2, que é a vazão 2 ali. Essa vazão 2 aumentando ou diminuindo vai manipular o meu sistema e vai fazer trocar, vai fazer mudar aquela concentração X dentro do tanque, que vai ser medida novamente pelo sensor AT ali, o Analyzer Transmitter, que vai medir a concentração e vai continuar nesse ciclo, digamos, né? Esse daí é a situação que está acontecendo. Então, eu tenho um tanque de mistura, estou medindo a concentração da mistura e quero que essa concentração tenha um determinado valor, que é o valor X de set point aqui. Essa daí é a concentração que eu desejo. Tá certo? Essa é a concentração que eu desejo. E a concentração que eu vou obter, então, é essa concentração X aqui, né, dentro do tanque, que essa é a minha variável de saída. Para que eu obtenha para que a minha variável de saída X chegue ao valor de X de set point, que é o que eu quero, eu tenho como mexer no sistema, mexendo na vazão 2, né? Então, a vazão 2 é a minha variável manipulada. Como que eu mexo ela, né? Fechando ou abrindo aquela válvula pneumática ali. Beleza, essa é a minha situação. Então, vamos montar esse sistema aí em detalhe, como que ele vai ficar. Então, esta equação 11.1. Então, isso aqui a gente já sabe fazer, né? Você vai pegar ali, fazer aquelas duas equações de conservação de massa dentro do tanque, de conservação de componente, e você deve chegar então nessa equação 11.1, que vai mostrar o que, ó? A tua saída de controle, tá? A tua variável controlada, no caso aqui é o x de desvio, tá certo? Concentração de desvio dentro do tanque, ela é função da concentração 1 que entra pela tubulação 1. 2, tudo em variáveis de desvio. Ou seja, nesse caso ele está assumindo que o resto de variáveis são constantes, né? Ou seja, no caso aqui, este x2, que é a concentração que está entrando pela tubulação 2, ela é constante, então ela não entrou aqui nessa conta. A única coisa que estão variando é o x1, que seria a concentração que está entrando pela tubulação 1, e o W2, que é a vazão da tubulação 2. Lembrando que essa da vazão da tubulação 2 é aquela que eu manipulo, é em cima da qual eu posso controlar. O que significa isso? Que esse W2 e este X1 aqui, ó, são variáveis de entrada. Tá certo? Só que, qual é a diferença entre elas? Vamos escrever aqui, ó. Isso aqui é a entrada. Isso aqui é de entrada. E esta aqui também é a entrada. Quando eu manipulo, quando essas variáveis de entrada sofrem alguma mudança, quem que vai variar? Vai ser esse x aqui, que é a minha saída. Só que dessas duas entradas, somente uma eu de fato controlo, eu manipulo ela. Então, esta entrada aqui é a manipulada. Enquanto que esta outra entrada aqui é perturbação. Beleza? Olha aqui. Antes de continuar, até vamos dar uma lida aqui no que está acontecendo. Né, nesse diagrama, nesse sistema aí.
O capítulo 1 e 8 nós tínhamos mostrado um diagrama de blocos que fornece uma representação conveniente do fluxo de informação ao redor aí de um loop de controle de realimentação. Na discussão anterior de diagrama de blocos foi uma análise qualitativa em vez de quantitativa, porque os blocos estavam, né, com selo ali, com um label, com um nome, mas não eram indicadas as relações entre os processos. Porém, a informação da quantidade pode ser incluída mostrando a função de transferência. Para ilustrar o desenvolvimento do diagrama de blocos, voltamos ao exemplo do tanque de mistura, mostrado lá nos capítulos anteriores, e temos aí então essa figura esquemática 11.1, que é essa que nós estamos olhando aqui. E diz ali então, né, com uma taxa de vazão de componente puro pela entrada de componente A puro, né, então esse X2 ali é componente A puro, que significa que ele é constante, o X2 é 100%. Está entrando 100% de componente A ali, por W2. E olha aqui, ó, W2 é a variável manipulada. O objetivo do controle é regular a composição X. Olha aqui, ó. O objetivo do controle é regular a composição X. Ó. Essa composição X é a minha variável de saída. Eu quero que ela tenha um determinado valor. E quem que eu vou ajustar? Eu vou ajustar minha variável manipulada, ou seja, o W2. A perturbação primária é assumida ser, olha lá, quem que é a perturbação? A perturbação é para ser o valor de X1, ou seja, essa concentração de entrada da tubulação 1, o valor de X1, que é a concentração ali da componente A entrando por essa tubulação, ele pode de repente variar fora do meu controle, fora do que eu possa manipular ele, então ele é uma perturbação. Diz que a composição, né, a concentração ali do elemento A medida dentro do tanque é feita por meio de um sensor que transmite um sinal chamado XM. Ou seja, XM é o sinal do sensor, que corresponde, né, à medida que ele está fazendo da concentração dentro do tanque. E ele é enviado então a um controlador eletrônico. Diz, devido a que a válvula de controle é pneumática e a saída de controle é um sinal elétrico, né, que eu estava falando, é um sinal elétrico, olha, que vai de 4 a 20 miliamperes, tá certo? Esse é aqui que estávamos falando aqui sobre a corrente elétrica, aqui, ó, 4 a 20 miliamperes, então deve-se converter o sinal, né, para um sinal PT equivalente a um sinal pneumático, que é aquele sinal PT ali que vocês estão vendo depois do I aqui, eu vou desenhar ele aqui de vermelhinho. Então, o sinal PT ali, ó, ele precisa passar do sinal P para PT. É o sinal elétrico para o sinal pneumático. E diz ali, ó, que o sinal elétrico ele vai de 4 a 20 miliamperes, né? Esse é o range dele, a faixa de uso. E o sinal pneumático ele vai de 3 a 10 PSIG, ou seja, de libras por polegada quadrada, né, Gauss, de manométrica, né, pressão manométrica. Isso daí é realizado então por um transdutor corrente e pressão, que é aquela bolinha azul que diz ali IP, né, corrente e pressão P. A saída do transdutor, né, é usada para ajustar a vazão na válvula. Ok. Então, na sequência aqui vamos desenvolver então a função de transferência para cada um dos 5 elementos no loop de controle de realimentação. Visando a simplicidade, né, então a vazão W1 é assumida constante e o sistema está inicialmente operando no steady state, né? Então, inicialmente eu estou ali no regime permanente. Inicialmente está tudo constante, ou seja, inicialmente a concentração desejada é a concentração que eu tenho de fato. Então, o sistema está controlado, tudo funcionando no regime permanente, sem variações. Então, ele começa aqui com o processo, né? Então, eu estava falando que essa equação 11.1, ela vai vir
da conservação de massa e da conservação de componente dentro do tanque. Nós temos então aí a saída de desvio, que seria o quê? O X de desvio ali é a concentração dentro do tanque. Ela depende de duas entradas, vejam lá. Uma entrada é perturbação e outra entrada é manipulada, olha. Esta aqui é a manipulada, é uma entrada manipulada. Eu posso trocar o valor dela, tá certo? E esta entrada X1 aqui é perturbação. Esta aqui eu não tenho controle sobre o valor, mas eu posso medir. Perturbação. Ok. Então aí, quando você faz essa conta, né, você deve já estar preparado para fazer essa conta, e você encontra então as constantes de tempo. São dois sisteminhas de primeira ordem, você pode encontrar as constantes de tempo delas e os ganhos de cada um dessas plantas de primeira ordem, né? K1 e tal, K2 e tal. Ok. Vamos ver o que mais temos por aqui. Vamos lá. Composição do sensor, do transmissor. Então vamos verificar como seria a função de transferência do transmissor. Ou seja, o transmissor é aquele AT ali, tá certo? Então esse AT é o do 11.12. Então o que ele diz? Quem que seria a entrada e a saída para esse sensor? A entrada vai ser o valor de X de desvio, como que varia a concentração dentro do tanque, tá certo? Então aqui entrando nele, eu teria o X de desvio. Opa. Eu teria o X de desvio e na saída dele eu teria o XM. Então olha lá, a equação 11.3 está mostrando isso. A dinâmica do sensor é uma dinâmica de primeira ordem. Eu acho que isso aqui deve estar explicado. Ah, tá aqui, ó, tá aqui. Ele está dizendo que, ele está explicando aqui na 11.12 que a dinâmica do sensor, tá certo? Se aproxima um sistema de primeira ordem. Então, como se aproxima um sistema de primeira ordem, o que eu tenho? Aqui, ó, saída X de desvio M no sensor, entrada X de desvio. Então, saída sobre entrada. Como é de primeira ordem, então eu tenho um K qualquer ali, um tal qualquer, e tenho então a minha função aqui para o sensor AT, beleza? Então, em Laplace eu tenho saída sobre entrada. Ok. Se vocês... aqui antes, tá? Antes aqui. Quando a gente estava representando aqui essa equação 11.1, essa equação 11.1, você pode então representar um diagrama de blocos para ela. Como ficaria essa equação 11.1 aqui representada no diagrama de blocos? O que ela está dizendo? Ele está dizendo que a saída x vai ser a soma de duas parcelas. E cada parcela é o quê? Uma entrada vezes um parênteses. Então, se você olha aqui, ó, vamos ir lá para baixo para ver o diagrama de blocos. Aqui, ó. Olha lá o diagrama de blocos. O que eu vou ter? Uma saída, que é igual ao quê? A soma de duas parcelas. Estão vendo aqui? As duas parcelas entram somando. E o que são essas duas parcelas? Cada uma delas é uma entrada, no caso aqui, ó, x1 ou W2 de desvio, multiplicado por uma função de transferência. Então, as funções de transferência que nós temos ali são esses dois blocos aqui, que são, né, as caixas, os parênteses da equação que a gente estava analisando ali. Então, olha aqui, eu tenho uma função de transferência e aqui eu tenho a outra função de transferência. Então, veja lá, eu tenho a minha variável manipulada W2 de desvio e a minha variável de perturbação X1 de desvio entrando. Cada um deles multiplica a sua função de transferência e
isso aí se soma para dar a minha resposta x de desvio. Essa é a equação que eu tenho aqui em cima, a minha equação 11.1. Então, eu estou fazendo o diagrama de blocos dessa equação 11.1 aí. Entrada, perturbação, entrada manipulada, multiplicada cada um pela sua função de transferência aqui, ó, função de transferência aqui, função de transferência aqui. E somando essas duas parcelas, eu tenho então a minha saída. Com relação ao sensor, equação 11.3, como que fica o diagrama de blocos dessa equação 11.3? Simplesmente eu tenho saída, entrada e função de transferência. Então, eu vou ter aqui esta figura 11.3, olha aqui, ó. A minha saída vai ser o x de desvio m, a minha entrada vai ser o x de desvio, medida concentração no tanque, concentração medida, e tenho aqui, então, a minha função de transferência, que ele disse que aproximadamente era de comportamento de primeira ordem. Muito bem. Olha aqui uma questão interessante. Vamos ler aqui. Com relação ao instrumento, tá? Com relação ao sensor ali, ele diz ali, ó. Aqui. Esse instrumento tem uma dinâmica desprezível. O que ele está dizendo? Que o tal esse tal sozinho, sem subíndice nenhum, é o tal da planta. Estão vendo ali naquelas duas caixinhas verdes, né? Essa é o tal da planta. Isso aqui é a planta da figura 11.2. Então, está dizendo que o tal da planta ele é muito maior, tá? Muito maior que o tal do instrumento. Ou seja, quando você faz uma mudança de concentração, o instrumento rapidamente mede essa mudança de concentração na sua saída. Então o instrumento ele rapidamente mede, enquanto que se você faz uma mudança de vazão 2, o sistema do tanque demora muito tempo para mudar a concentração dentro do tanque. Isso daí tem a ver com o tau. E o tau m tem a ver com o tempo que o sensor demora para medir o xm em função do x. Então ele está dizendo que o instrumento é muito mais rápido, tá certo? Que a planta. Então se o instrumento ele é muito mais rápido que a planta, ou melhor, se a planta é muito mais lenta que o instrumento, que é o que está dizendo essa continha aqui, que está me dizendo que tal é muito maior que tal m, então para uma mudança nas entradas, a composição x de desvio m rapidamente vai seguir o x de desvio. Sim, ou seja, o instrumento ele rapidamente mede o que tem que medir. Então, nesse caso, enquanto que o x de desvio ele é lento quando existem mudanças na vazão ou na perturbação, porque a constante de tempo dele tal é muito grande. Então ele diz ali, olha, portanto, o erro da dinâmica associada com o medidor pode ser desprezado. Tá? Então, o que significa isso? Que como o tal m ele é tão pequeno com relação ao tal, você quase pode dizer, olha, eu vou desprezar esse tal m aí, esse tempo ele é tão rápido que eu vou desprezar ele. O que acontece se você despreza esse tal m? Você faz esse tal m igual a zero. Se você faz o tal m igual a zero, que é o que ele está propondo aqui, ó, ele está propondo isso por quê? Porque o instrumento é muito mais rápido que a planta. Então você colocaria tal M0 aqui e o que ficaria? Ficaria somente o KM. Tá certo? Então ele está dizendo que você poderia aproximar o sensor a ser simplesmente uma função. A função de transferência seria um número, uma constante, que seria o KM, né? É como se eu tivesse um sistema de ordem zero, tá certo? Sistema algébrico. A entrada mudou, a saída mudou imediatamente, porque é muito rápido. Ok. O controlador. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar sobre o controlador. Ele diz aqui que vamos assumir que o controlador proporcional mais integral. Então ele vai ser um controlador PI. Olha aqui, ó. Controlador proporcional e controlador integral. Nós acabamos de ver que o controlador em PI ele tem esta cara aqui como função de transferência. Veja lá. O controlador ele recebe o que? Ele recebe o erro, a entrada é o erro, e ele gera o que? A saída dele o que, que é? O P de desvio, o sinal de controle. Tá certo? Então, esta caixinha aqui, se ela é um controlador PI, então ela vai ter essa cara aí, ó, KC fator de 1 mais
1 sobre tal IS. Ok. Diz ali, né, então, onde o P é de desvio e o erro são as transformadas de Laplace da saída do controlador e tal. Veja lá, enquanto que o KC ele não tem dimensões, o erro, o sinal do erro seria expresso como? Olha aqui, ó. O que seria o erro? O meu erro seria o, o valor de set point menos o valor medido, tá certo? Este valor de set point aqui, com esse traço, o que significa esse valor de set point aqui com esse traço? Está dizendo que é expresso em valores elétricos, tá certo? Ou seja, em sinal elétrico. Quando você diz o set point, aqui no caso, você quer uma concentração. Eu quero que a minha concentração desejada é de 30%. Só que 30%, essas unidades por cento, eu não consigo comparar. O sensor, quando ele medir, o analisador lá, o AT, quando ele medir a concentração, a resposta dele é um sinal elétrico. Então eu preciso que o valor desejado também seja um valor, um sinal elétrico para eu poder comparar uma com a outra. Lembra que comparar é subtrair. Eu quero subtrair o valor desejado menos o valor medido. Só que o valor medido tem unidades elétricas, sei lá o que é, corrente, talvez, voltagem. Então é preciso que o valor desejado, o set point, também tenha valores de voltagem ou de corrente, um valor elétrico. Então o que existe aqui? Olha aqui, eu vou ter que transformar o meu valor desejado, que é esse x de desvio de set point, em um valor desejado com unidades elétricas, que é esse tilde ali, o que tem o tilde em cima. A gente já sabe que essa variação entre o valor desejado, a variável de concentração em porcentagem, que seria a do denominador aqui, esta aqui, para uma variável de concentração com sinal elétrico, com voltagem, uma amperagem, o que seja, é a mesma que o sensor faz, né? Que a gente acabou de olhar aqui, ó. O sensor, o que o sensor faz? Aqui, ó. O sensor pega a fração mássica e transforma em corrente, miliamperes. O que eu vou fazer agora então com o valor desejado? A mesma coisa. O meu valor desejado, que está dado em fração mássica, isso aqui, ó, fração mássica. Opa. Aqui, ó, o X de desvio está dado em fração mássica, eu quero ele em miliamperes. E essa transformação é a mesma que a do sensor, tá certo? Que é o km. Então, a mesma transformação que acontece no sensor vai acontecer no valor desejado. Eu vou dar o valor desejado em fração mássica e ele vai transformar isso em miliamperes, para que aí eu possa fazer conta entre miliamperes do valor desejado e miliamperes do valor medido. Só que a constante de transformação é a mesma km. Então, essa km aí transforma o valor desejado em fração mássica para o valor desejado em miliamperes. E aí eu posso calcular o erro. Aí eu vou calcular o erro aqui, ó. Tá vendo aqui em Laplace? O que eu tenho no erro? O valor desejado em miliamperes, que é esse x tilde de desvio set point, menos o valor medido em miliamperes, que é o x de desvio m. Ok? Como fica então aí o bloco desse pedacinho? Olha aqui, ó. Este aqui é o valor desejado que eu quero em fração mássica. E esse aqui é o que o sensor acabou de medir. Tá certo? Esse aqui é o sensor, né, a medição do sensor. Esse aqui é a medição do sensor.
Esse desenho, esse aqui é só uma parte do diagrama de blocos, tá? Daqui para cá vai continuar ainda. O que vai continuar para cá? Eu vou ter aqui a planta, tá? Essa planta vai ser medida aqui pelo sensor e vai para cá, tá certo? Mas só estamos analisando com essa partezinha ali. Então, o que eu tenho? Eu tenho que o valor desejado em uma fração mássica, eu vou, através do km, eu vou transformar ele em o valor desejado, só que agora em miliamperes. E aqui, esta medida aqui, a medida em fração mássica, ela vai ser transformada no sensor para uma medida em miliamperes, que está aqui, ó. E aí o que eu tenho? Eu vou poder comparar aqui, nesse item de comparação aqui, eu vou poder subtrair agora o que? Eu vou subtrair o desejado em miliamperes menos o medido em miliamperes. Então eu vou ter o erro em miliamperes. Vocês percebem aí? Entra o desejado, que está aqui, entra o erro que vai aqui, e eu obtenho então, perdão, entra o desejado, entra o medido, e eu obtenho então o erro saindo aqui em miliamperes, tá certo? Ok. Depois o que segue? Eu vou ter aquele transmissor, aquele erro, tá certo? Vai gerar um sinal de controle. A gente já viu ali o sinal de controle vai ser aquele P de desvio da equação 11.4. Só que esse sinal de controle que está saindo, ele é um sinal elétrico em corrente, e eu preciso transformar ele em pressão de ar, porque minha válvula funciona com pressão de ar. Então eu vou ter aqui, ó, uma função de transferência para transformar corrente elétrica, tá certo? O sinal elétrico aqui, corrente, tá? Corrente elétrica em pressão de ar. Essa pressão de ar, né, ela vem em PSI, ela vem em libras por polegada quadrada, e essa transformação é esse K e P ali, vai aquele transformador I barra P, lembra que a gente viu aqui no desenho inicial? Este azulzinho aqui, ó. Esse que vai transformar a corrente que sai do controlador em pressão de ar, essa transformação vai ter um ganho, tá? Então, pega o valor em corrente, multiplica por 7 e vai te dar o valor em pressão de ar, em libras por polegada quadrada. Então, esse 7 vai ser o ganho desse transformador aí, desse transdutor. Então, ele está dizendo aqui, ó, que simplesmente é uma função algébrica, tá? A equação 11.9 é uma função de transferência com uma constante, não tem atraso, não tem nada, não é, é um sistema de ordem zero. Ok, essa pressão de ar vai entrar onde? Vai entrar na válvula. Então, vamos ver como que a válvula funciona. Ele diz aqui que na seção 9, que a gente não viu, né? Ele analisou e concluíram que a válvula era um sistema de primeira ordem. Aqui, ó. A válvula é um sistema de primeira ordem. O que entra na válvula? Na válvula entra a pressão de ar. Perdão. Na válvula entra a pressão de ar aqui, ó. Tá certo? E o que sai? A vazão de desvio. Então, dependendo de quanta pressão você coloca na válvula, ela vai abrir ou fechar e vai deixar passar mais ou menos vazão. Tá certo? Então, essa funçãozinha de transferência 11.10, ela é a função de transferência da válvula. Você mexe na pressão, varia a pressão de ar e ela vai ter, então, um comportamento de primeira ordem, tá certo? Comportamento de primeira ordem para fazer com que a vazão aumente ou diminua, tá certo? Se o tal, esse tal V ali, que é o tal da válvula, a constante de tempo da válvula, for lento, o que significa? Você mete pressão de ar e ela vai demorar um monte para abrir, para que a vazão de água por ali, ou de líquido por ali, chegue no seu valor desejado. Se o tal for pequeno, for rápido, então você aumenta a pressão e rapidamente a vazão chega no valor desejado. Aqui, esta figura aqui é do
aquele transdutor que estávamos falando antes, olha aqui o diagrama de blocos do transdutor ele é bem simplesinho, né? É simplesmente uma constante. Aqui, ó. Esse aqui é simplesmente uma constante, se refere àquela minha equação 11.9. Então, eu tenho ali entrando P de desvio, saindo PT, entrando corrente, saindo pressão de ar, e o ganho ali é o KIP. Então, diagrama de blocos, olha, entra corrente, P de desvio em miliamperes, e sai PT de desvio, pressão de ar para a válvula em PSI, né, em pressão. E o ganho é aquele KIP. Essa equação 11.10 também vai ter o seu diagrama de blocos. Está aqui, ó. Diagrama de blocos da equação 11.10. Entra o quê? Entra a pressão de ar, de desvio, e sai o quê? Sai vazão, né? No caso aqui é vazão máxima, esse W ali, que é quanto vai passar pelo ducto 2, né? Pelo segundo ducto. E ele acabou de dizer, então, que isso aí é regulado por uma equação diferencial de primeira ordem, o sistema de primeira ordem, então aparece ali o KV sobre tal VS mais 1. Ok? Essa daí é a variável. Veja que está saindo ali, o W2 é o que? A variável manipulada. Então, eu mexo na pressão de ar da válvula e a vazão vai variar de acordo com como eu quiser, né? É o que eu estou manipulando aqui no caso. Olha lá, ó. Temos aqui o sistema completinho, bonitinho. Vocês percebem ali, ó. Vamos lá. Vocês lembram qual era a nossa planta, né? A planta era aquela que tinha na saída X de desvio, que era a concentração, e você entrava com duas entradas. Uma delas era perturbação e a outra era manipulada. Vamos lá então, aqui, ó. Como que a gente enxerga aqui? Veja aqui, ó. Isto aqui a gente poderia dizer que é a nossa planta. Veja, a planta então entra a vazão e entra a concentração do líquido no ducto 1, tá certo? A fração mássica. Aquela fração mássica, esta aqui seria a perturbação, tá? Eu não tenho controle sobre isso aí, não consigo mexer. Esta aqui é a perturbação. E esta vazão 2 aqui, ela seria a variável manipulada. E eu teria então aqui, o que está saindo dessa planta? Está saindo o X. Esta é a variável controlada ou a variável de saída. Beleza, essa variável controlada, o que está acontecendo com ela? Ela está sendo medida por um sensor, aquele AT, lembra? Aquele Analyzer Transmissor, ele está medindo. Ele pega aquela função, aquela fração mássica e transforma em um valor de corrente, que é o valor de corrente que corresponde a quanto ele está medindo. Então, ele está aqui, ó, esse aqui é o sensor. Transformou aquele valor em miliamperes. Por outro lado, eu tenho aqui o quê? Eu tenho o set point, o valor que eu quero para minha variável de saída. Então, minha variável de saída, que é o X de desvio ali, a concentração, eu quero que ela tenha um determinado valor. Esse determinado valor que eu estou dando em fração mássica, ele tem que passar a ter unidades de corrente para eu poder comparar ele com o valor que sai do sensor. Então, para isso, eu uso a mesma transformação que o sensor usa. Olha aqui este km aqui, ó, essa mesma transformação eu uso aqui para obter o valor também em miliamperes. Ó, eu tenho o valor em miliamperes aqui do sensor e aqui o valor em miliamperes do desejado. Comparo os dois, subtraio um do outro e obtenho o quê? Obtenho o erro em miliamperes. Olha lá o erro. Que é o quê? A diferença entre o que eu quero e o que eu tenho.
esse erro vai atuar sobre quem? Sobre o controlador. O controlador, no caso, ele é um controlador. A gente falou que ia usar um controlador PI. Esse é o controlador PI aqui, ó. É um controlador que tem parcela proporcional e parcela integral. A saída desse controlador vai ser um sinal de controle que está também em miliamperes. Esse sinal de controle vai ter que ir mexer na válvula, mas ele não pode tocar a válvula com miliamperes, a válvula é pneumática. Então, o que acontece aqui? Eu vou usar aqui, ó, uma transformação entre valor de sinal de controle elétrico de corrente para sinal de controle, para sinal de controle de pressão aqui, pressão de ar, PSI. Tá certo? Esse daqui seria aquele transformador I. Aquele transformador I de corrente barra P de pressão. Esta caixinha aqui é o transformador de corrente para pressão. Então eu tenho ali o meu sinal PT, é o sinal de controle, só que agora está em pressão, ele vai poder entrar na válvula. Ele vai então, a válvula a gente disse que ele era um sistema de primeira ordem, então eu tenho aqui a minha válvula. Esta é a válvula. O que acontece na válvula? Na válvula ela recebe um sinal de pressão, é uma válvula pneumática, com esse sinal de pressão entrando no diafragma da válvula, faz com que a haste suba ou desça, o obturador da válvula ao sobe ou desce, deixa passar mais ou menos o quê? Mais ou menos vazão. E a vazão, então, é a saída da válvula, tá certo? Então, na válvula entra pressão pneumática e sai vazão de líquido que ela está permitindo passar para dentro do tanque, que é esse W2 de desvio. E aí fecha o meu sistema. Então, atuo sobre a planta tem essa dinâmica ali de dois blocos em paralelo de primeira ordem. Vai ter a minha saída ali, a saída vai ser medida pelo sensor, vai ser comparada com o que eu desejo. Lembra que o que eu desejo tem que estar em sinal elétrico, por isso foi transformado pelo KM aqui. Tá certo? Passou para um sinal elétrico, calculo o erro, coloco o erro no controlador, esse controlador vai verificar como ele é PI, ele controla o valor do erro atual e vê a história do erro, como que tem sido para levar esse erro para zero. Em função disso, vai corrigindo o sistema e eu tenho então aí o meu sistema completo, meu sistema de controle completo em diagrama de blocos. Tá certo? Capítulo 11. Como que a gente vai calcular então a função de transferência desse sistema completo? A gente já viu isso aí também. Tá certo? Como que eu faço para fechar um blocão aqui, ó. Vamos chamar ele aqui de azul. Se eu quisesse saber qual é a função de transferência aqui, ó. Vou trocar a cor. Eu quero esta função de transferência aqui, ó. Vai entrar o valor desejado e vai sair o valor real. Este bloco aqui, ó. Vamos chamar ele o bloco total. Tá certo? Esse bloco total, lembra, esse bloco total ele tem duas entradas e uma saída. Vocês estão vendo as duas entradas? Uma das entradas vai ser este X aqui, de set point. Mas ele tem uma outra entrada. Qual que é? A perturbação aqui, ó. Esta perturbação, ela tem que entrar nesse bloco azul. Então, ele tem duas entradas, uma saída. Uma entrada é a perturbação. Opa. Uma entrada é a perturbação. E a outra entrada é o set point. Quem que é a saída? A minha saída vai ser aqui do outro lado, a minha variável controlada.
Beleza. Quando eu for fazer esse bloco total ali, eu tenho que, no diagrama de blocos, escolher... Vocês lembram que quando a gente falava de diagrama de blocos, a gente tinha mais de uma entrada, a gente podia utilizar a superposição dos efeitos. O que seria isso aí? Eu posso analisar primeiro a saída da variável controlada somente analisando a entrada de set point, e depois avaliar a saída da variável controlada somente analisando a perturbação. E aí depois o que eu faço? Eu somo os resultados de cada uma dessas e aí eu vou ter o resultado total da minha saída considerando perturbação em set point. Então, vamos lá. Como que eu calculo, por exemplo, a saída, o meu diagrama de blocos? Como que eu calculo o meu diagrama de blocos quando eu estou analisando saída, variável controlada e entrada set point? Como que eu calculo meu diagrama de blocos quando eu estou analisando saída, variável controlada, entrada, perturbação? Tá certo? Esse é o passo seguinte aqui. A gente já fez alguns exercícios. Na aula passada analisou como que eu resumia um diagrama de blocos de malha fechada para que ficasse um bloco só. Vocês lembram que a gente fez umas continhas e concluiu uma regrinha que dava de fazer que tinha a ver com eu vou pegar a linha direta aqui e vou dividir sobre 1 mais a linha de realimentação. Então é isso aí o que a gente vai utilizar agora, tá certo? Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Isso é o que nós temos. Se você for pegar e for fazer um resumo aí do que a gente estava trabalhando até agora, tá certo? Este diagrama de blocos aqui, que é o diagrama real, né? Considerando transdutores e transdutores. Opa. Planta, controlador, etc. Você poderia resumir ele dessa forma aqui, ó. Então, isso aqui seria um diagrama de blocos padrão, tá certo? Seria um diagrama de blocos padrão, tá certo? De um sistema de realimentação. Então, eu tenho lá, ó, agora de forma geral, né? Não para este caso específico do tanque que tem concentração ali, que está misturando dois fluxos, mas para um caso geral. Então, sei lá, você está controlando o nível. Então, você vai ter o valor desejado do nível, vai ter a saída aqui que vai ser o nível, vai ter a perturbação que está acontecendo nesse nível, vai ter aqui o sensor do nível, aqui vai ter a planta do nível, aqui o elemento final de controle sobre o qual você vai atuar o teu controle, aqui você vai ter o controlador para o nível e assim por diante. Então, é um sistema que é genérico aqui, digamos. Isso aqui a gente já tinha analisado, vocês lembram? Se eu quero saber, vamos lá, se eu quero saber somente o diagrama de blocos, lembra, eu vou ter que fazer, se eu quero analisar esse diagrama de blocos completo, eu tenho que quebrar ele em dois. O que significa quebrar ele em dois? Em um dos casos, eu vou fazer o diagrama de blocos para isso aqui, ó, analisar a entrada, o set point, a saída, tá certo? E vou, por enquanto, me esquecer desta perturbação aqui, como se ela não existisse. Depois, o que eu faço? Eu vou analisar o diagrama de blocos, assumindo que a entrada é a perturbação, aquele D ali, e vou assumir que o Y de set point não existe, tá certo? Que ele é zero. E aí eu faço um outro diagrama de blocos, tá certo? E no final das contas, o que eu vou fazer? Aí eu somo os dois resultados desses dois diagramas de blocos. Então vamos lá. Se eu tivesse aqui, vou analisar somente, eu quero esse diagrama de blocos ali, ó, somente para entra Y de set point, tem uma função de transferência e sai Y. Se eu fosse analisar somente isso, qual seria esta função de transferência aqui? Quem seria esta função de transferência? Então, essa função de transferência, ela vai ser a saída sobre a entrada. E ela vai ser o quê? Beleza, vamos aplicar aquela regrinha. Então, eu vou ter, como eu tenho um sistema realimentado ali, o que eu vou ter é o seguinte, ó, no denominador, no numerador o quê?
a linha direta de controle. Antes aqui, ó. Antes aqui. O que eu posso pegar essa função de transferência ali e vou quebrar ela aqui. Vocês percebem que tem dois blocos aqui gerais. O que são esses dois blocos? Eu tenho aqui este bloco e este outro bloco aqui. Em série, né? Um do lado do outro, um multiplicando o outro. O primeiro é o próprio km ali. Então, a minha função, o que vai ser? O km vezes o segundo bloco. Mas o que é o segundo bloco? Esse segundo bloco vermelho ali, vamos colocar aqui, ó. Esse aqui seria, esse primeiro bloco aqui seria simplesmente o bloco 1, e esse segundo bloco vermelho aqui seria o bloco 2. Então, este km seria o bloco 1, beleza. Multiplicado por quê? Pelo bloco 2. Mas quem que é o bloco 2? O bloco 2 é uma cadeia realimentada, né? Uma realimentação. Eu já sei que para realimentação eu posso colocar o quê? Eu vou colocar uma fração que no numerador tem o quê? No numerador, lembrem, é a linha direta, ou seja, isto aqui, a linha direta seria isto aqui, dividido 1 mais a linha de realimentação, que seria o quê? Seria isto aqui. Essa é a regrinha. Então, vamos lá. Quem que é a linha direta? Simplesmente eu vou multiplicar todos esses blocos que estão em série aí na linha azul. E que eu tenho, então? Eu vou ter GC vezes GV, controlador, vezes válvula. Esses G são as funções de transferência de cada um deles, tá? E GP, que é o G da planta, considerando somente a parte, sem considerar a perturbação. E dividido o quê? Dividido 1 mais a linha de realimentação, que é aquela linha roxa ali. Então aqui vai ser o quê? 1 mais GC, GV, GP e GM. Essa aí vai ser a minha função de transferência que relaciona a entrada YSP com a saída Y. Muito bem. Eu tenho todos esses valores, né? Cada bloco desses aqui, GC, GV, GP, ele vai ser ali uma função de transferência que eu já encontrei. Ok. Se eu fosse encontrar a outra função, aquela função que me relaciona o Y. Opa. A perturbação D. Estão vendo ali, né? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou lembrar aqui da minha perturbação e vou esquecer que eu tenho uma entrada de set point. Tá certo? Como se essa entrada de set point fosse zero. Como vai ficar então a minha relação agora da perturbação D? Que ela vai entrar numa caixa e vai sair o quê? Vai sair meu Y de set point. Perdão, meu Y, vai sair meu Y. Nesse caso, esta função de transferência, como que eu vou encontrar ela? Tá certo? Então, nesse caso, a função de transferência vai ser a saída sobre a entrada. Quem é a saída? Y sobre a entrada D. Ok, vamos lá analisar então isso aqui. Ok, como o meu Y de set point é zero, eu poderia dizer que o meu diagrama de blocos agora ele ficou assim, ó. Vamos ver aqui.
Eu poderia dizer que ele ficou aqui, ó. Eu vou redesenhar esse diagrama de blocos, assumindo que o y de set point é 0. Então ele ficou assim. Deixa eu ter um espaço aqui para desenhar. Eu vou ter a minha entrada D, que multiplica um bloco chamado GD, que entra somando com alguém. Esse é alguém que entra somando, ele vem daqui de baixo, que se chama, e ele vem de um bloco chamado GP. Vou colocar para cá, tá? Ele vem aqui de um bloco chamado GP. Tá certo? Então eu estou analisando aqui, ó, este somador aqui. Este somador, por um lado, entra o D vezes GD, e pelo outro lado entra o GP, tá certo? Que vem multiplicado atrás dele pelo GV, que vem multiplicado atrás dele pelo GC. Certo? Só estou redesenhando o mesmo diagrama de blocos de uma forma que a gente possa enxergar diferente isto aqui. Ok. Esse GC vem multiplicado pelo erro, mas quem que é o erro? Neste caso, o erro vai ser o quê? Vai ser 0 menos YM, né? 0 porque o que entra pelo set point é 0. Então, 0 entrando pelo set point, quando eu multiplico ele pelo KM, vai dar 0 de todas as formas. Então, o que vai entrar ali no final vai ser aquele GM. Só que esse GM, ele vai entrar multiplicando negativo, tá? Porque eu estou entrando com menos. Então, é como se eu tivesse aqui um menos GM. Menos GM. E o GM vem de onde? Vem do Y. E o Y era a mesma coisa que estava saindo do somatório, deste somatório aqui, ó. Nesse somatório aqui, a saída dele era Y. Então, aqui a saída é Y. E esse mesmo Y, maiúsculo, tá? Aqui é Laplace tudo. E esse mesmo Y é o que vai lá embaixo alimentar o GM. Então, este Y aqui, ó. Ele vem por aqui alimentar o GM. Esse é o meu diagrama de blocos agora. Entrando perturbação, saindo Y. Aí fica a pergunta para vocês aí, tarefinha. Como que fica a função de transferência disto? Qual é a função de transferência desse diagrama de blocos? Aqui, ó. Verde aqui, ó. Esse diagrama de blocos verde, ele tem uma entrada que é D e uma saída que é Y. Qual é a sua função de transferência? Tá certo? Que foi o que eu acabei, a minha pergunta aqui, né? É essa pergunta aqui, ó. Quem é essa função de transferência de entrada de perturbação sair Y? Ok, pessoal, vamos ficar por aqui então. Qualquer coisa a gente conversa. Amanhã a aula é 16 horas, amanhã, sexta-feira. Um abraço.